E para falar um pouquinho mais sobre esta doença que está afetando vários cães aqui em Matão, nós vamos conversar com a Isabela. A Isabela que participa no Jornal das Saudades FM, sempre com dicas importantes, como veterinária que é. E a gente vai bater um papo sobre isso. Bem, essa doença ela está afetando vários cães aqui em Matão. É preciso ter muito cuidado. Fala um pouquinho para a gente dessa doença, Isabela. A sinomose, Beto, ela é causada por um vírus. Esse vírus ele tem um poder de contágio muito alto, um poder de transmissão bastante elevado, então é muito fácil a progressão da doença. Normalmente a gente via que os casos eles aumentavam no inverno, né? Como a gente já tinha falado antes, um dos principais sistemas de eliminação dele é secreção nasal, secreção ocular, o sistema respiratório, que é uma das fases que a doença causa sintoma clínico no animal. E no inverno, como a gente já tem uma tendência maior a ter doenças respiratórias, o vírus ele circula de forma muito mais fácil. A gente também tem vias aéreas mais secas, o que diminui a imunidade local. E se o animal que não for corretamente vacinado e não tiver a prevenção contra a doença, vai adquirir o vírus de forma muito fácil, né? Cães que circulam pelas ruas, que têm contato direto com outros animais, sem histórico de vacinação que a gente não conhece. Então são potenciais muito altos aí de contaminação. Bem, a gente estava conversando aqui em relação da vacina, né? A vacina ela pode prevenir. É claro que não 100% igual todas as vacinas. Porque o cão vacinado, a probabilidade dele pegar uma doença dessa é mais difícil, né? E a vacina não é tão cara assim. No entanto, o tratamento, né, sai bem mais caro do que vacinar o cão uma vez por ano. Exato. A vacinação, ela inclui, além daquele esquema tradicional de filhote, que todo mundo já conhece, o reforço anual. Vamos colocar que um esquema de vacinação ele deve estar custando hoje em dia de filhote em torno de R$400, R$450 e um reforço anual em torno de R$100 a dose da vacina. O que já previne e é a única forma de prevenir a doença no cão. O gato ele não é acometido pela sinomose, é importante a gente falar isso também. O tratamento, quando o animal já tem o vírus e já manifesta a doença, ele fica muito mais oneroso do que a vacinação. Porque são muitas medicações, o animal ele apresenta sintomas em variados locais do corpo, digestivo, respiratório, neurológico, e é um tratamento muito longo com muitas medicações, então acaba se tornando mais oneroso do que a vacina, principalmente dependendo do tamanho do cão. Quanto maior o cão, maior o consumo de fármaco e maior é o custo do tratamento. E a vacina ela tem o mesmo custo para cão pequeno, médio, grande, gigante, a dose é a mesma. Bem, Isabela, nós estamos aqui no Parque do Lago, as pessoas trazem, como tem um cãozinho aqui perto da gente, as pessoas costumam trazer o cão para passear aqui, né? Nesse momento, se o cão não for vacinado, ele corre risco de pegar essa doença aqui no parque mesmo. Corre. Os animais, eles podem eliminar o vírus, como eu já disse, pela secreção ocular, nasal, quando ele tem aquele quadro respiratório, mas ele também pode eliminar pelas fezes e pela urina. Então, aquele cão que marca um território numa árvore, numa lixeira, numa calçada, num banco, se imediatamente, dependendo do tempo, passar um outro animal ali, tiver contato com aquela secreção e ali contiver o vírus, ele pode sim contrair a doença e manifestar os sintomas se ele não for devidamente vacinado. A pessoa que tem um cão que passe por isso, por essa doença, como que ela deve agir dentro ali do quintal, dentro do local em que o cão fica? O mais importante, depois do diagnóstico feito e ter a presença de um animal com o vírus no ambiente, é descartar tudo que foi usado com aquele animal, caminha, cobertor, pote de ração e água, brinquedos, isso tudo deve ser eliminado. Obviamente não passado para outro animal, mas de forma correta, desinfectado e depois descartado. O ambiente, o vírus, apesar dele ter uma transmissão muito alta e a doença ser muito grave no animal, a forma da gente desinfetar o ambiente não é muito difícil. Basta que você use um detergente comum, tire todo aquele resíduo orgânico que tem e depois faça a desinfecção com água sanitária. Nunca os dois produtos juntos, primeiro um e depois o outro, para que a água sanitária fique agindo naquele ambiente e possa combater o vírus. Introduzir um outro animal nesse ambiente, que também é uma dúvida que muita gente tem, a gente sempre recomenda apenas um animal que tiver a vacina em dia e pelo menos 6 meses depois que esse animal doente saiu daquele ambiente. A gente sabe que o animal doente ele pode eliminar o vírus em até 3 meses.
durante 3 meses. Então, se você teve um animal que ficou doente, passou por tratamento durante 90 dias, o que pode acontecer, um tratamento pode durar 90 dias ou mais até, de sinomose. Ou ele foi retirado daquele ambiente, ou ele acabou vindo a óbito, se em menos de 3 meses você colocar um outro animal, a chance dele ficar doente é muito grande. Então, o ideal é que você espere uns 6 meses e coloque um animal vacinado. Porque aí a probabilidade de acontecer algum problema é praticamente impossível. Pode acontecer, mas é muito improvável. A vacina é o melhor a fazer, porque o tratamento nem sempre vai dar certo. Hoje a vacinação é o principal meio de prevenção. Como a gente disse, 98%, 99% de eficácia a vacinação, então é a medida mais importante. E fora isso, os cuidados de higiene para combater a transmissão do vírus. Então, evitar que seu animal saia à rua sem uma supervisão ou sem uma desinfecção, ambientes não controlados. Quem mora em condomínio, muita gente desce, né, para a rua ou para o jardim para passear, para relaxar o animal, e aí são locais de extrema vulnerabilidade, vamos dizer, para a transmissão do vírus. Para finalizar, Isabela, vamos falar de sintomas, né? Quais os sintomas que o cão apresenta se ele estiver com sinomose? A sinomose, a maioria das pessoas conhece ela como a doença que trava a traseira do cão, né? As patinhas. Na verdade, essa já é a última fase da sinomose, né? Ela começa com os sintomas mais inespecíficos. O animal tem uma diarreia, um vômito. Poucos dias depois ele já começa a apresentar o quadro respiratório, parecido com uma pneumonia, muita secreção nasal, muita secreção ocular. E a fase neurológica, que a gente chama, que é a que provoca paralisia, convulsões, tremores musculares, ela é, na verdade, a última fase da doença, onde o tratamento e a chance de cura se tornam menores ainda. E o animal, muitas vezes, quando alguns que conseguem sobreviver à doença, eles ficam com aquela sequela, a gente chama de mioclonia, né? Que é um espasmo muscular que muitas pessoas veem, às vezes o cachorro tem um tremor involuntário, ele não consegue controlar. Isso é uma sequela da doença, além de alguns animais que se tornam epiléticos e tem que fazer uso de anticonvulsivante pela vida toda. Então a doença ela não começa por essa fase. Ela começa por sintomas bem mais comuns no dia a dia, uma diarreia, um vômito. Às vezes a pessoa acha, comeu alguma coisa, não fez bem. Na semana seguinte ele já está com aquele sintoma respiratório, aquele quadro respiratório bastante grave. E só aí é que começa-se a desconfiar da doença, aliado à questão da vacinação, às vezes deficiente ou atrasada, ou muitas vezes nem feita, né? Na dúvida, procure um veterinário. Sempre, sempre. Existem exames específicos que podem ser feitos para detectar o vírus e aí entrar com o tratamento da forma mais precoce possível, completa, e a chance de cura aumenta muito.